Começamos a história ouvindo a narração de um garoto contando a história de um Fenrir, um monstro nível S capaz de destruir sozinho uma grande cidade. Certa vez, uma vila que era constantemente atacada por essa fera gastou todo o seu dinheiro para contratar o grupo do garoto, o Presas de Dragão Flamejante. Naquela noite, o Fenrir apareceu do nada e arremessou um garoto que observava sua party de longe, e nesse momento, vemos que o suposto líder do Presas de Dragão Flamejante ordenou que Bandana entrasse em ação. Ela, ao ouvir a ordem, então disparou um cabo metálico ao redor do corpo da fera para prendê-la. Porém, o Fenrir mordeu o cabo e jogou a garota contra a parede, causando sérios danos a ela. E com a tristeza de uns, vem a consagração de outros, pois após isso foi a vez da curandeira da party se consagrar para restaurar a saúde da aliada. Devidamente curada, Bandana tentou imobilizar o Fenrir novamente e dessa vez obteve êxito, permitindo que o líder golpeasse a fera com sua espada flamejante, incendiando e garantindo a vitória do time. Nosso narrador então menciona que a Bandana era uma Ranger veloz, Marlefis era uma sacerdotisa e o Golnova, o líder, era o guerreiro flamejante. Após derrotarem o Fenrir, os Presas do Dragão Flamejante se tornaram os heróis locais. A pessoa que nos está narrando essa história é justamente o jovem que levou aquele ataque inicial, e ele menciona que a história dele é uma que não se ouve com frequência, mencionando que ele é um homem comum em um grupo cheio de heróis poderosos, responsável por realizar tarefas bobas em uma jornada para salvar o mundo. A cena muda e após a vitória, vemos que a galera foi forrar a pança, porém, após morder um pedaço de carne, Golnova mencionou que ela tinha um gosto ruim e a descartou, reclamando da péssima qualidade da comida da vila. Nosso prota, que se chama Kurt, então correu para limpar a bagunça do líder e então Golnova pediu a ele que cozinhasse algo bom para comer. Com um sorriso, nosso jovem garantiu que cuidaria disso, enquanto Bandana observou que deveria aproveitar, pois seria a última refeição feita por ele. O garoto, confuso, perguntou o que ele fez demais, enquanto o lixoso do Golnova mencionou que na real ele havia feito de menos, porque na real ele não servia pra nada. Marlefis mencionou então que, de acordo com as leis desse mundo, as parties devem ter pelo menos 4 membros, ou seja, se realmente quisessem ficar mais fortes, eles precisavam recrutar um mago de alto nível para elevar o grupo, enquanto a Bandana apontou que, embora Kurt carregasse suas bagagens, na real ele era um verdadeiro mala. E como último recurso, Kurt literalmente implorou ao seu líder por misericórdia para que permanecesse no time, mas Golnova meteu-lhe uma bicuda na costela e mandou ele calar a boca. E após isso a cena mudou e Kurt reflete que bem na realidade sua história era muito comum, a de um homem sem poderes que viajou com heróis fortes até ser dispensado e que agora não tinha pra onde ir. Vemos então que a cena mudou e após pegar uma carona com a carroça, Kurt chegou a uma cidade com apenas algumas moedas de seu último salário da sua antiga equipe e foi pra tal da trabalho ralo para procurar um emprego. Ao entrar, ele foi prontamente recebido por uma funcionária que mencionou ser da filial de Samaela, da estação de trabalho ralo. Como ele estava procurando emprego, ela explicou que ele precisava passar por uma entrevista e um teste de aptidão. E sentando-se para começar a entrevista, ela lhe pediu seu nome e idade, que ele respondeu que seu nome era Kurt Rockhans e ele tinha 15 anos. Ela perguntou de onde ele vinha e ele respondeu que da Vila Rast, nas montanhas Shin. Ao perguntar onde ele havia trabalhado, ele respondeu que realizava várias tarefas simples para o grupo de aventureiros Presas do Dragão Flamejante. A funcionária acreditava que, embora ele tivesse sido demitido, o fato de ter esse serviço em seu currículo era uma grande vantagem para ele, fazendo Kurt se sentir grato por Golnova e seus ex-companheiros terem dado essa oportunidade. Em seguida, nosso prota passou por um teste de aptidão e a funcionária explica a ele que as aptidões são talentos concedidos a ele por Deus, mencionando que talvez eles consigam descobrir nele alguns talentos ocultos. As aptidões variam do nível G ao SSS, mencionando que se, por exemplo, alguém com pouca aptidão com uma espada pode não ser capaz de cortar o aço, alguém com uma maior aptidão poderia realizar o mesmo trabalho com a mesma espada. Kurt esperava uma grande virada em sua vida com esse teste e eu sinceramente duvido disso. Eis então que os resultados saíram e descobrimos que, obviamente, deu o óbvio. Nosso prota não passava do nível G em todas as habilidades de combate, ou seja, deu ruim para ele, pois isso iria limitar muito suas chances de conseguir trabalhos. Porém, a mulher lembrou que haviam trabalhos comerciais e que ainda não haviam testado suas capacidades de forja ou alquimia, porque o técnico não estava presente nesse momento. Então Kurt teria que esperar cerca de uma semana para ver se era bom nisso. Nosso prota, no entanto, diz a ela que ele não tem dinheiro suficiente para ficar na cidade por todo esse tempo, então ela pensou em outro teste e pediu que ele levantasse um saco de areia que estava na sala. Ao tocar no saco, ele sentiu sua mana sendo drenada e ele conseguiu levantar o objeto, mas logo sentiu um peso absurdo e acabou se curvando, tentando de todas as formas se manter segurando. A avaliadora do teste então afirmou que se ele é tão forte assim, ele deve aguentar trabalhos de construção. Ela então menciona que uma cidade fronteiriça no mar graveado de Taikon
Connie estava procurando pessoas para reparar seus muros e Kurt ficou feliz por ter encontrado um emprego. A cena mudou e mais tarde, ao se aproximar do encarregado da construção com a carta de apresentação, o homem olhou para o físico mirrado do nosso prota e duvidou das suas capacidades, mas como ele estava com falta de pessoal, teria que servir. E com isso ele passou as instruções para ele fazer cimento e reparar o muro. Kurt estava prestes a perguntar se deveria infundir o cimento com mana para fortalecê-lo, mas ele foi interrompido pelo encarregado, que voltaria em 3 horas para verificar a situação e esperava que o trabalhador tivesse usado pelo menos meio barril até então, com o pagamento dependendo do desempenho dele. Ao ver o seu chefe partir, Kurt refletiu que infundir mana era um procedimento tão comum que o homem provavelmente não achou necessário explicar. No entanto, nosso prota ficou surpreso que meio barril fosse considerado suficiente e de qualquer forma, ele prometeu dar o seu melhor nesse trabalho. Eis que 3 horas depois, o chefe voltou para verificar e ficou completamente pasmo com o que o garoto havia realizado. Kurt se desculpou por ter acabado com o cimento, mas esse aí não era o problema. Na real, o que rolou por ali é que Kurt, que já podemos prever que é um apelão desgraçado, havia conseguido reparar 1/3 do enorme muro naquele curto espaço de tempo. Incrédulo, o adulto questionou como ele conseguiu alcançar as partes mais altas sem nenhum andaime ou escada, e Kurt explicou que colocou cimento na ponta de um pedaço de pau muito comprido. E convencido, após subestimar inicialmente aquele garoto mirrado, o chefe perguntou por quanto tempo mais o jovem planejava trabalhar por ali, e ele confessou que ficaria por uma semana. Com isso, o homem liberou o funcionário e lhe entregou um saquinho de moedas, e era o máximo que ele tinha consigo, prometendo passar o restante depois pelo trabalho ralo. Nosso prota ficou embasbacado ao receber tanto dinheiro, porque ele estava acostumado a receber apenas as migalhas de seu antigo grupo, e isso o motivou muito. Ou seja, meus manos, veremos a jornada do nosso prota do lixo ao luxo e eu tô gostando. Vemos então que 3 dias depois, assim como o chefe, todos que passavam pelos muros norte e oeste podiam ver e estavam incrédulos com a velocidade em que foram reparados. Naquele dia, o contratante disse a Kurt que ele não precisava vir a partir do dia seguinte, pois o garoto simplesmente consertou o muro inteiro, deixando sem trabalho aqueles que dependiam disso para comer. Ainda assim, como um pequeno consolo, o homem observou que o desempenho dele era típico de um nível SS ou um SSS para esse tipo de trabalho. Após isso, ele deu mais uma parte do pagamento a ele e recomendou que procurasse outro emprego na capital. E o nosso prota, apesar de seu excelente desempenho, voltou para Halo se sentindo um fracassado, pois sentiu que foi bajulado levianamente e expulso novamente. Eis então que ele retornou a Halo e no meio de uma conversa com a atendente, ele viu uma garota batendo boca com uma funcionária por ali. A entrevistadora de Kurt foi resolver a disputa e soube que a cliente queria contratar um minerador, mas ela insistia em pagar com base em bons resultados, sem pagamento antecipado por uma montanha e sem garantias. E como era esse o caso, a funcionária sugeriu que a cliente recrutasse investidores para desenvolver a mina, mas ela argumentou que a montanha seria confiscada se não pagasse os impostos em uma semana. E se intrometendo na prosa sem ser chamado, nosso prota se ofereceu para o trabalho, já que sempre cavou nas minas de sua vila. A contratante não ficou satisfeita com o chassi de grilo do nosso prota, preferindo um anão robusto com a aparência durona e tal. A funcionária alertou que ela estava pedindo bem acima da VIP nesse caso, pois para ter isso teria que desembolsar 10 moedas de prata pelo anão, o que ela deixou claro que não estava disposta a fazer, então o acordo foi levar esse garoto. Por fim, após a cliente sair insatisfeita com seu novo funcionário, a atendente da Halo comentou com sua colega que Kurt era bonzinho demais e que com sua aparência ele poderia trabalhar em alojamentos de lazer, e vocês entendem o que a doidona tá insinuando, né? Nesse momento, a outra funcionária entregou à senhorita Kirschel um cartão com o restante do pagamento que o garoto deveria receber pelo reparo do muro. A mulher olhou para o valor de 200 moedas de ouro e pirou, tanto que perdeu o equilíbrio e caiu para trás após tropeçar nos sacos de areia que Kurt havia levantado. Na verdade, a colega comentou que aqueles não eram sacos de areia, mas sim sacos usados para medir a mana de uma pessoa. E eles ficam cada vez mais pesados quanto mais energia mágica a pessoa tem, embora geralmente não reajam a pessoas comuns, e que para ativar esses brinquedinhos aí, gente, é necessário ter a mana tipo de um mago da corte. Ouvindo isso, Kirschel pegou um saco e sentiu o peso, e embora ela não ache tão pesado, ela se lembrou de Kurt lutando muito para levantar aquilo, e começou a se perguntar quem é esse cara, e pelo visto ele é apelativo pra cacete, e prota apelão de bom coração é sempre bem-vindo aqui no canal do Mob. A cena então mudou e vemos que ele foi levado para trabalhar em uma área mais remota, onde havia apenas uma pequena barraca, na qual ele e a chefe deveriam dormir juntos, segundo ela. Kurt afirmou que não poderia dividir uma barraca com uma mulher tão bonita quanto a senhorita Yulisha, e essa declaração deixou a mulher completamente envergonhada, achando que o garoto estava zombando dela, mas Kurt garantiu que nunca havia visto alguém tão
tão bonita quanto ela em seus extensos 15 anos de vida. Ou seja, galera, apelão e ousado, já concorre à prota da temporada esse cidadão. Yulisha, travadona de vergonha, não quis mais ouvir nada e mandou o garoto parar de falar. Pouco depois, ela mencionou que ela era aventureira desde os 10 anos de idade, então não havia como ela ser considerada bonita. Com isso, ela entregou ao nosso prota uma comida mal embrulhada e Kurt achou ótimo, considerando que fazia muito tempo que ninguém cozinhava pra ele. Ele pensou consigo mesmo que Gonnovo e os outros nunca sequer comiam com ele, ao contrário dessa nova chefe que parecia ser bem legal. A cena mudou e vemos que o nosso prota está com uma dificuldade absurda em pregar os olhos, e nesse momento ele decidiu virar para ver se a chefe havia adormecido. Porém, quando seus olhos pousaram nela, ele notou que ela estava apenas de roupa íntima na parte inferior do corpo, forçando o nosso prota a cobrir a boca para abafar o grito de susto que ele levou. Então, galera, apelativo, ousado e inocente. O mob saúda sua presença garantida aqui nesse canal, Kurt. Seja bem-vindo. Depois disso, ele lamentou que Yulisha fosse tão ingênua, afinal, ele era um homem, e com isso o coitado saiu para fora da barraca para respirar. E fingindo estar dormindo, ela no entanto pensou consigo mesma que havia usado exatamente essa estratégia para descobrir se Kurt era do tipo que a atacaria nesse momento, mas ele acabou sendo realmente gentil, além de bonito e divertido de provocar. No dia seguinte, ela descobriu que seu novo funcionário havia dormido fora da barraca a noite toda e notou que ela havia consertado o botão de seu casaco. E agradecida, Yulisha pensou que talvez ele estivesse no emprego errado, já que tinha até dom pra costura, mas como ele estava lá, anunciou que começaria a trabalhar em breve, pois precisaria ganhar 10 moedas de ouro naquela semana. Para isso, ela planejava começar a cavar em algum local próximo, mas Kurt apontou que não encontraria minério se apenas cavasse aleatoriamente e que seria melhor se ele desse uma olhada para ver se encontrava algo. Após ela concordar, nosso prota descobriu um cristal que sozinho valia cerca de 3 moedas de ouro. A cena evoluiu e algum tempo depois, Kurt examinou as rochas ao redor em tempo recorde e extraiu uma quantidade enorme de cristais. Impressionada, Yulisha perguntou se o próximo passo era vender esses itens, mas ele explicou que todos, exceto o primeiro, eram pequenos demais para valer muito e que o que seria realmente bom seria transformá-los em cristais mágicos. Yulisha pensou que havia menos de 10 artesãos mágicos no reino capazes desse serviço, mas em questão de segundos seu novo funcionário realizou o processo com uma facilidade monstruosa, algo que normalmente, segundo ela, levaria 1 hora para ser concluído. E com a noite se aproximando, Yulisha se despediu do garoto para vender os cristais mágicos e planejou voltar na manhã seguinte, enquanto Kurt decidiu ficar e fazer algumas coisas por lá. Ao chegar na cidade para vender os itens, Yulisha foi questionada no balcão sobre os documentos para a venda de cristais estrangeiros, mas ela informou que esses foram produzidos domesticamente. Confuso, o soldado perguntou sobre qual oficina ela pertencia, então ela mostrou um colar provando que ela era uma aventureira a serviço direto da família real, e com isso ela ganhou acesso a uma pedra de teletransporte para ir à capital. Como Yulisha era uma ex-aventureira que servia à realeza, essas pessoas não acreditariam nela mesmo que ela contasse a verdade. Em seguida, Yulisha visitou uma amiga e pediu que ela comprasse alguns dos seus cristais. A garota deu uma avaliada ali e percebeu que o brilho de uma das amostras não era muito forte, então provavelmente não valeria muito, talvez umas 10 moedas de prata. Yulisha esperava algo do tipo, devido ao pouco tempo que Kurt precisou para imbuir mana nos itens, mas de repente a compradora reavaliou os cristais e decidiu que estava disposta a pagar 10 moedas de ouro apenas por aquele cristal, pois ele continha 10 vezes mais mana que o normal e o brilho não era forte, porque o cristal havia sido tratado para evitar vazamento de mana. E como ela trouxe 50 cristais, a compradora colocou uma bolsa com 500 moedas de ouro no balcão sem hesitar, mas ela pediu 2 coisas à sua amiga. Primeiro, ela não deveria vender esses cristais mágicos em nenhum outro lugar além dessa loja, pois não seria interesse do reino ter cristais tão poderosos circulando regularmente no mercado. Segundo, pediu que Yulisha revelasse quem realizou o processo de imbuir mana nesses itens, mas a chefe de Kurt se recusou a fornecer informações do funcionário sem sua permissão. E com a negativa, a dona da loja chegou chegando e lembrou que ela era uma maga da corte real com o status de conde honorário. Ela não estava simplesmente pedindo, ela estava ordenando. No entanto, Yulisha argumentou que não servia mais à família real e não precisava obedecer às ordens dela. Então a amiga desistiu e apenas pediu como amiga de fato que garantisse que o responsável não fosse para outro país e que o informasse que ela estava oferecendo a ele a direção de um laboratório real de pesquisa em tecnologia mágica com o título de barão honorário ou até mesmo conde honorário.
Rapaz, ele foi de 0 a 100 com muita velocidade. Ao sair da loja, Yulisha tentou assimilar como havia acabado de adquirir 500 moedas de ouro e como o nosso prota poderia se tornar um conde honorário. E sem conseguir tirar isso da cabeça, ela voltou a ralo para perguntar a Kirschel sobre Kurt. E da mesma forma, a atendente queria saber dela mais algumas informações sobre ele também. Inicialmente, ela tentou proteger a privacidade do cliente, mas quando Yulisha mostrou seu brasão, não teve jeito. E a garota revelou que Kurt era dos presas de dragão flamejante, mas havia sido demitido não apenas de lá, mas também do trabalho da construção, trabalhando por apenas 3 dias e seu pagamento foi de 200 moedas de ouro, pois ele simplesmente terminou de consertar os muros norte e oeste sozinho. E falando em dinheiro, a ex-aventureira pediu à funcionária que depositasse 499 moedas de ouro na conta de Kurt e ordenou que não divulgasse nenhuma informação sobre ele pra ninguém. A cena mudou e Yulisha voltou para onde nosso prota estava e descobriu que o doidão havia construído uma casa de madeira no local em menos de um dia. Ela, para tirar a limpo, perguntou a ele sobre o que ele achava disso, se ele achava normal, e ele respondeu que sim, explicando que as pessoas costumavam fazer isso em sua cidade natal, e ela mentalizou que de normal isso não tem absolutamente nada. Temos uma mudança de cena e vamos para a party dos imbecis, também conhecidos como presa de dragão flamejante, onde eles estão lutando contra uma criatura gigantesca. Golnova pede para ser curado após ter sofrido ferimentos na batalha, mas Marlefs não consegue fazer isso. Enquanto ele bloqueia os ataques da árvore maligna, ele pergunta se o novato não consegue usar magia de fogo, mas ele reclama que Golnova disse que ele próprio era capaz disso. E vendo o circo pegando fogo, Bandana então pensa que esse grupo foi de vala, demonstrando apreciação por esse fato. Cena muda e nosso prota, que não tem nada a ver com o problema dos outros, fica chocado ao saber que eles querem que ele seja o diretor do laboratório real de tecnologia mágica, o que significa que ele se tornaria um nobre. Yulisha explica que a pessoa que ela pediu para avaliar os cristais mágicos atua como um mago da corte real, e Kurt, ao ouvir isso, reconhece que é uma grande oferta, mas ele recusa, pois internamente ele reflete que não consegue se ver em um papel que o coloque acima dos outros, além de se sentir mal pelos presas de dragão flamejante, e externamente ele argumenta com sua amiga que seu principal papel é trabalhar com ela, e então pergunta se a venda dos cristais foi o suficiente para cobrir os impostos. Ela responde que os vendeu por um preço ótimo, mas já que não foi ela quem os criou, ela então pegou um pouco como uma comissão e depositou o restante na conta dele. Ele menciona que não era necessário, mas Yulisha insiste que era, pois se sentiria culpada em aceitar essa bolada de dinheiro. De qualquer forma, ela planeja continuar minerando e conta com o jovem para apoiá-la, e Kurt fica entusiasmado, principalmente porque ele encontrou o que parece ser um bom veio mineral. No entanto, Yulisha está preocupada com o fato dele não ter dormido nada, mas ele menciona que tá de boa com as 6 horas de sono que ele teve, algo que a surpreende, já que o doidão ali simplesmente construiu uma casa sozinho durante a noite. Ela então começa a contabilizar as horas ali, quanto tempo era necessário para cortar as árvores e construir a casa, enquanto o nosso prota pensa que ela está chateada porque ele dormiu demais, lembrando que costumava dormir apenas 4 horas por dia no seu antigo grupo, e tiltando de nervoso, ele promete compensar o sono excessivo, e Yulisha não entendeu foi nada. Após o papo deles, Kurt leva Yulisha a uma área que ele acredita ser boa para mineração. Yulisha confessa que não vê nada de especial e então explica que, considerando a topografia da montanha, deve haver minérios abaixo dela, mas Yulisha não deve cavar mais do que 50 metros, dizendo na sequência que iria para outro lugar. Ela pensou que eles iriam cavar juntos, mas ele explica que planeja cavar ao redor da área onde ele encontrou aquele cristal grande ontem. A cena evolui e mais algumas horas depois, a moça grita de felicidade ao encontrar um topázio extremamente valioso, avaliando que deve valer cerca de 3 moedas de ouro. Além disso, ela também poderia pedir a Kurt para transformar isso em um cristal mágico de graça, e isso faria com que ela atingisse sua meta. Com isso em mente, ela demonstra uma felicidade beirando a paixão ali, mas ela volta à realidade pensando que ela não pode ficar usando e abusando dele. A cena continua evoluindo e com um sorriso de orelha a orelha, ela vai até Kurt, imaginando que não se surpreenderia se o maluco tivesse construído um túnel de mineração inteiro, e ao ver, ela simplesmente se surpreendeu. Afinal, errada ela não tava, pois o nosso prota simplesmente construiu uma mina nesse meio tempo. Yulisha entra e nota um brilho intenso, então se pergunta se eles não precisam de lanternas por causa do musgo que brilha. De qualquer forma, ela fica em pânico ao perceber que o túnel é enorme de uma forma surreal e que era logicamente impossível para alguém ser humano conseguir fazer isso tão grandioso em tão pouco tempo. Nisso, nosso prota chega e lamenta que tudo que ele extraiu foram pedras inúteis junto com pequenos fragmentos do mineral que estava procurando. Yulisha dá uma olhada nas tais pedras inúteis, mas ela reconhece que na verdade elas parecem bastante bonitas, e Kurt concorda, mas como elas são abundantes, aquelas pedras de mitril não têm muito valor. E ao
ouvir esse nome, Yulisha fica tiltada, afinal, Mithril não é apenas mais valioso do que ouro, mas é mais caro que platina também. E Kurt, por sua vez, menciona que esse material é tão comum na vila de onde ele veio, que as pessoas até jogam fora. Surpresa ao ouvir isso, Yulisha pergunta qual mineral ele estava procurando, e ele responde que é oricalco. Ela então se lembra que esse mineral lendário é conhecido como o metal dos deuses, e ela nem sabia que existia nessa montanha. E segurando uma amostra, nosso prota menciona que é possível extrair esse minério de qualquer lugar, você simplesmente precisa cavar por mais de 7 quilômetros. Nisso ela pergunta até meio com medo da resposta ali, perguntando se ele conseguiu cavar tanto em 8 horas, e então voltar à superfície após isso. E ele responde que sim, como se fosse um passeio no parque, e deixou claro que não só abriu o buraco, mas também fechou ele, porque era muito perigoso deixá-lo aberto. Dito isso, ela observa atentamente os arredores e nota que ele atravessou toda a montanha com seu túnel. E conforme a cena evolui, vemos que 2 dias depois, Kurt termina a mineração e retorna a Samaela com Yulisha, e o túnel que ele abriu era capaz de conectar essa cidade com a cidade do Sr. Tycone, e com isso, Yulisha permite que os membros da guilda dos mercadores utilizem essa rota em troca de uma taxa de manutenção, e a mulher dessa forma poderá cobrir os impostos com esse dinheiro. Em um determinado momento, enquanto caminhava pela rua, Kurt é abordado por Bandana, que lhe diz que não faz mais parte do Presa de Dragão após várias coisas acontecerem. Temos então um flashback, onde ela lembra que Golnova comeu em um restaurante popular e saiu sem pagar a conta porque achou a comida terrível. Conforme caminhava, ele foi abordado por Bandana na rua, e ele queria saber se ainda tinha carne defumada que o Kurt havia preparado, mas ela lembra que ele já tinha comido tudo. Ouvindo isso, o troglodita aponta sua espada para ela e ordena que ela traga o garoto de volta, nem que seja na base da bicuda. Calmamente, Bandana garante que fará o que puder e, utilizando sua velocidade, ela pega um cristal de teletransporte dele. Após sair do beco onde ela encontrou Golnova, ela vê guardas procurando por ele por causa do problema no restaurante e pensa que Marlef teve sorte de ter sido chamada pela igreja, e no frigir dos ovos ela estava certa, porque o grupo acabou indo pelo ralo. Voltamos então ao presente, onde Bandana decide deixar toda esta confusão de lado e simplesmente diz que foi dispensada, pois não quer que seu alvo de vigia também se enrosque nessa treta. Ouvindo isso, Kurt lamenta não poder voltar aos Presas de Dragão Flamejante nesse momento, até porque ele admira Golnova e se sente em dívida com ele. Meu Deus, Kurt, acorda. Bandana então pergunta se ele está procurando por algum trampo, mencionando que conhece alguém de um ateliê que precisa de sua assistência. De acordo com ela, existem apenas 15 Atelier Meisters com permissão oficial no país, e uma dessas pessoas está em apuros, e seria útil se Kurt pudesse dar uma mão. Surpreso e encantado por ser útil, nosso prota concorda em ajudar, e a mulher lhe dá o endereço, fazendo com que ele vá até o local. Deixada sozinha, Bandana pensa que ser aprendiz do grande sábio não é uma tarefa fácil. A caminho da missão, Kurt se lembra de que as oficinas conhecidas como ateliês são instalações que produzem e vendem principalmente medicamentos, espadas mágicas, dispositivos mágicos e itens semelhantes. O chefe de um ateliê oficialmente sancionado é conhecido como Atelier Meister e é tratado como um visconde em termos de status, pensando também que não fazia ideia de que alguém desse calibre existia nessa cidade. Eis então que ele chega ao endereço escrito no papel que Bandana lhe deu, e ele percebe que a casa parece bastante comum, mas uma placa ali dizia Atelier Ofélia. Quando ele bate, uma menina muito jovem atende a porta e ele se questiona se ela seria a Atelier Meister. E vendo o rosto surpreso do humano, a garota pergunta se ele está agindo assim porque não está acostumado a lidar com elfos, então ele explica que não é o caso, se apresentando como Kurt e perguntando se ela era a mestre do ateliê. Ela então diz que se chama Michelle e que não é a Atelier Meister, mas é a assistente dela. Kurt diz que veio para ajudar a pedido da senhorita Bandana, e a assistente, feliz por finalmente ter alguém para ajudar, puxa ele para dentro. Ao chegar ao local, Kurt aperta seu nariz devido ao fedor e ele descobre que eles precisavam de alguém para limpar a cozinha, e Kurt então pensa que ele nunca seria considerado útil para ajudar diretamente no ateliê e tal, então ele caiu à realidade. E então Michelle é chamada pela chefe, deixando nosso prota sozinho com aquela baderna. Sem hesitar, ele bate no peito, coloca um avental e limpa toda aquela bagunça em mais ou menos 30 minutos. Sem saber o que fazer nesse momento, ele sai o caminho que Michelle havia tomado e vai atrás dela, até que bate em uma porta onde recebe permissão para entrar. Lá dentro está uma garota vestindo quase nada de roupa que fica confusa e pergunta quem ele é, e Kurt se apresenta surpreso, pedindo desculpas por entrar nessas circunstâncias. Ela não demonstra se importar muito, apenas informando que a Lady Ofélia foi para o porão.
Nesse momento, Kurt nota uma marca de maldição na barriga da garota e pede para dar uma olhada mais de perto. Com a permissão dela, ele toca na marca e vê que ela não sente dor, e pensa que é porque essa maldição consumiu tanto dela que ela mal consegue sentir dor nesse momento. E demonstrando estar com fome, nosso prota se oferece a preparar algo leve para ela. Ao chegar na cozinha, ele percebe que estava tocando o corpo de uma mulher nua e cora, e a distração faz até com que ele tropece em um banquinho no meio do caminho e caia de cara no chão. A cena então muda, e enquanto isso, vemos que Ulysses tem uma reunião com sua amiga da corte, querendo saber qual seria o valor. A garota de cabelo roxo oferece 50 mil moedas de ouro pelo mitril e ouricalco, o que faz ela quase ter um infarto ao ouvir a cifra. Ela então chama a mulher pelo nome de Mímico e pergunta o que ela acha que vai acontecer se descobrirem que Kurt existe, e Mímico responde de maneira direta que o garoto poderia facilmente ser sequestrado ou até mesmo assassinado. Honestamente, ela não tem ideia de como uma criança tão incrível permaneceu escondida por tanto tempo. Yulisha menciona que ele foi demitido dos Presas de Dragão, o que lembra a Mímico que o líder desse grupo está sendo procurado pelas autoridades. Ela quer saber o que sua amiga planeja fazer com ele a partir de agora, e Yulisha espera colocá-lo na posição de Atelier Meister, já que limitar suas ações seria melhor do que ele se destacar. Além disso, ela mesma queria ser contratada como guarda, mas ela não tem ideia de como fazer esse cara aceitar isso, já que o menino não tem noção nenhuma de suas reais capacidades. Mudamos então de cena e voltamos para Kurt, que estava de boaça preparando a refeição, até notar a chegada de Michelle junto com uma mulher alta, e ambas ficam impressionadas com a limpeza da cozinha. Ele então pergunta se ela é Lady Ofélia, o que ela confirma, e pede desculpas por usar a cozinha sem permissão para fazer um mingau, explicando que havia uma garota no quarto dos fundos que estava com fome. Surpresa por ele ter encontrado a garota, ela deixa claro que o menino não deve falar sobre ela pra ninguém, e Kurt promete ficar em silêncio. Dessa forma, Ofélia lhe paga uma quantidade generosa pelo serviço de hoje e pede que ele volte amanhã no mesmo horário. Quando Kurt sai, a mestra se arrepende de ter permitido que aquela garota tivesse contato com estranhos, já que ela deve fazer de tudo para impedir que a maldição piore. Então, Ofélia vai até o quarto da garota mencionada com a refeição e pede para ela não abrir as cortinas de maneira como estava fazendo naquele exato momento, porque alguém poderia vê-la e isso poderia dar ruim. Notando que a roupa da jovem está muito larga, a mestra se ajoelha para ver como ela poderia ajustar o pijama. Após isso, ela se levanta para verificar se a comida está envenenada, mas a jovem diz que acha isso desnecessário, porque ela pressente que foi aquele garoto que quem a cozinhou, e sua intuição diz que ele tem um bom coração e não faria mal a ninguém. Além disso, ela já tá só o pó da rabiola por causa da maldição e nem seria necessário veneno para mandá-la de vala nessa altura do campeonato. Ela diz que não sabe quem lançou essa maldição sobre ela, mencionando que passou sua vida suspeitando de todos, mas hoje, pelo menos, ela gostaria de confiar em alguém. Dito isso, ela sente o delicioso aroma do mingau e imagina que o cozinheiro deve ter adicionado ervas. Com a primeira colherada, ela diz que está muito bom e que seu coração está até aquecendo. E vendo que está tudo bem, Ofélia se alivia e se dirige até a porta, até que a menina começa a se sentir sufocada e desaba no chão. E pensando que a comida estava de fato envenenada, Ofélia começa a se culpar por ser descuidada, enquanto nutre um tremendo ódio por Kurt. Ela então está saindo para buscar o antídoto, mas a menina simplesmente se levanta e alega ter sido curada, e de fato, vemos que a marca da maldição havia desaparecido completamente, o que deixa Ofélia extremamente confusa, e o nosso prota surpreende novamente em surpreender mais uma vez. A cena então mudou e vemos que um homem lamenta para seu chefe o fato de sua maldição ter sido quebrada e ele promete refazê-la. No entanto, seu superior lhe diz que eles não vão esperar por isso e que já decidiram recorrer a outros meios, afinal, Lady Lizelot precisa de vala a todo custo. Mudamos então de cena mais uma vez e vemos que Ofélia visita Mímico dada a grave situação e nota a presença de Yulisha, a ex-aventureira da família real. Lady Lizelot então retira seu capuz e Yulisha e Mímico imediatamente se ajoelham diante da ilustre presença da terceira princesa. Mímico pensa que ela estava doente, mas Ofélia explica que a princesa foi amaldiçoada por alguém que queria tirar sua vida, já que Lizelot é a única filha nascida entre sua majestade real e a princesa François, a mulher com quem se casou do Império Gurumaco. Dessa forma, a existência de Lizelot é um símbolo de paz entre essas duas nações. Yulisha deduz a partir disso que alguém quer destruir a relação pacífica, e Ofélia acrescenta que, com o fim da guerra de sua nação contra a nação do norte, certamente há pessoas que gostariam de provocar outro conflito. Mímico então vai até a princesa e lhe dá um abraço caloroso ao ver que ela está bem, e Lizelot diz que espera contar com a ajuda de sua amiga para descobrir quem lançou a maldição sobre ela. Sobre isso, Mímico garante que sua lealdade está com a princesa
e sua falecida Alteza François. Dito isso, ela fica surpresa ao saber que Liselotte quebrou uma maldição tão poderosa e a monarca compartilha alegremente que tudo foi graças a um homem chamado Kurt, o que deixa Mímico e Ulisha obviamente em polvorosa, afinal o cidadão não para de surpreender. Como a revelação pegou todo mundo de surpresa, Ofélia precisou explicar para elas que a princesa havia comido um mingau feito por Kurt e dessa forma quebrando a poderosa maldição que a afligia. Quanto ao culpado que planejou tirar a vida da Lady Liselotte, considerando que se trata de alguém habilidoso em maldições com conexões capazes de adulterar as proteções contra maldições do próprio palácio, Mímico tem 3 suspeitos principalmente: Sanova, o primeiro general das forças expedicionárias reais, Tristan, um bispo da igreja Polã, e Isadora Arquimama, a terceira rainha de sua majestade real. Ofélia acredita que Tristan poderia ter utilizado seus seguidores para adulterar as proteções do quarto de Liselotte, enquanto a princesa acrescenta que sua madrasta, no caso a Isadora, pode se mover livremente pelo palácio real e poderia muito bem ter mexido neles. Porém, ela se pergunta como Sanova poderia fazer o mesmo, e então Ulisha explica que esse general tem conexões com a Guilda dos Ladrões, que obviamente tem seus meios de entrar em locais onde não deveria e influência suficiente para subornar pessoas dentro do Palácio Real. Como é difícil identificar o culpado nesse momento, Ofélia sugere armar uma armadilha para o inimigo, explicando que Liselotte completou recentemente 15 anos e se tornou uma adulta, e a tradição diz que ela deverá deixar o palácio para treinar durante 1 ano. Com isso em mente, o plano é criar um ateliê inexistente, administrado por um ateliê Meister fictício, onde Liselotte treinará e dessa forma, certamente o culpado vai começar a coletar informações sobre o suposto mestre desse lugar. Mímico deduz que se for alguém que realmente existisse, os ladrões coletariam informações rapidamente, mas como ele realmente não existe, não há nada para coletar e essa isca confundirá o culpado e lhes dará tempo para investigar a situação mais a fundo. No entanto, Ofélia diz que eles precisam preparar algumas credenciais para essa pessoa que será o falso mestre atelier, mas Ulisha tem exatamente o que eles precisam: um cristal mágico. Ofélia pega aquele item e se assusta com sua qualidade, enquanto a dona da mina revela que foi o Kurt quem o fez, deixando tanto a mestra quanto a princesa de queixo no chão. A cena então muda e mais tarde, Kurt chega à porta da oficina de Ofélia e vê uma placa que está temporariamente fechada devido a alguma emergência não especificada. E no mesmo momento, Michelle chegou, então ele aproveita a oportunidade para perguntar o que rolou. Ela explica que depois que o Kurt saiu ontem, sua mestra repentinamente foi para algum lugar e ela lamenta que não haja como o garoto ajudar na oficina nesse momento. Por causa disso, o prota se afasta desanimado. Nisso, seu estômago ronca e ele acha que como o saco vazio não para em pé, ele pensa que é melhor ir bater o rango, indo até um restaurante para matar o que estava ali matando. E ao chegar lá, ele vê um grupo discutindo algo em uma das mesas. A mulher do trio questiona o que eles farão, pois precisam entregar algo hoje, enquanto o homem de cabelos loiros responde que não sabe, pois o médico disse que a tal pessoa precisa descansar por uma semana e que sem seu carregador eles terão que recusar esse pedido. O problema é que, segundo a menina, eles não podem arcar com a taxa de cancelamento, então ela acha melhor eles apenas carregarem suas coisas. No entanto, seu companheiro adverte que eles ficarão muito vulneráveis a ataques se estiverem carregados. Kurt, ouvindo a discussão, pensa que poderia servir como um carregador para essas pessoas e então ele se aproxima e se oferece para ajudar, mencionando que embora ele seja um desastre em combate, ele tem um talento incrível para carregar coisas nas costas. A garota descarta a ideia de uma criança como aquela conseguir realizar a tarefa, mas seu colega dá um tabefe na moleira dela e a lembra que ela provavelmente deve ter a mesma idade desse garoto. O homem se desculpa pelo comportamento de sua irmã, mas admite que esse trabalho não é para qualquer um, pois eles estão se preparando para caçar golems de ferro que pesam mais de 200 quilos, portanto será preciso alguém com habilidades especiais para carregar os itens necessários. Kurt então garante a eles que 200 quilos não são nada para ele, propondo a eles então um desafio. Se ele conseguir levantar os 2 homens da equipe, isso provará que ele é a pessoa certa para o trabalho. E sem esperar que nenhum deles concorde, Kurt apenas levanta um dos homens sobre o ombro como se fosse um brinquedo, deixando o resto das pessoas perplexas. Não o suficiente, ele pega o loiro, que segundo ele, com sua armadura, pesa mais de 150 quilos, e imediatamente ele os levanta, fazendo a clientela do restaurante aplaudir o espetáculo. E bem, com isso feito, tá contratado o menino Kurt e a equipe partiu para a missão. O cara de armadura se apresenta como Kans, um guerreiro pesado e que, embora ele empunhe uma espada, ela é praticamente ornamental, pois seus
próprios punhos machucam mais que qualquer lâmina. O outro homem se apresenta como Danzo, o samurai que lidera esse grupo. Kurt pergunta o que é um samurai e Danzo explica que é uma variante oriental de um espadachim. Por último, a garota se apresenta como Sina, uma patrulheira. Kans estende a mão para o novo companheiro de equipe e informa que a equipe se chama Sakura. Ele explica que eles têm outro carregador chamado Bibinoki, mas ele levará uma semana para se recuperar de um resfriado e Kurt se curva e agradece por contratarem alguém comum como ele, e eu urrei com esse comum, pois esse cidadão é qualquer coisa, gente, menos comum. E a reação das pessoas por ali obviamente é semelhante à minha, porque eles já perceberam que esse cara aí é qualquer coisa além do comum, mas a reação de risos confunde o nosso prota. Kans dá uma bagunçada de leve no cabelo dele e diz que conta com ele, e Kurt só pensa que deve tentar não estragar tudo com esses caras legais. Mas já na sequência, antes mesmo de chegar na caverna onde a missão deve ser realizada, Kurt pisa em um slime no meio do caminho e fica com o pé preso. Sina diz pra ele que é só um simples slime, que ele só precisa esmagar o núcleo da criatura. Só que ele é tão incompetente que ao tentar bater o slime, ele acaba enfiando a faca na própria perna, gente. Meu Deus. Sina então resolve a situação com apenas um golpe e reconhece que seu colega avisou que ele era ruim em luta, mas ela precisa dar os parabéns pra ele porque ele era ruim demais. Ainda assim, Kans e Danzo garantem a ele que não há nada com o que se preocupar, pois são eles que precisam lutar. E Kurt fica chocado porque seus companheiros não ficaram bravos com ele por falhar, já que isso era muito comum no seu antigo grupo, onde ele levava bicuda a cada falha. E o que ele tá sentindo agora deve ser tipo um trauma de um relacionamento tóxico, algo que o fez até se emocionar por ver que as coisas podem ser de outro jeito. Finalmente, o quarteto entra na caverna e a patrulheira prepara um musgo brilhante para espalhar e iluminar o caminho. Kurt aponta algo que viu ao longo do caminho e ela explica que é esterco de Goblin, e pelo cheiro ainda está fresco, o que significa que os monstros não estão longe. Kans pede a todos para manter a calma, pois certamente podem lidar com 1 ou 2 Goblins sem dificuldade, mas se acabar sendo uma horda, eles sempre podem fugir. E conforme eles avançam, vemos que a masmorra começa a semelhar umas ruínas ali e tal, e Kurt nota algo estranho na parede, mas é interrompido pela chegada de um Goblin, e naquele instante, Sina tira uma faca em seu peito e Danzo finaliza com sua espada. O problema é que as vozes de vários monstros semelhantes podem ser ouvidas à distância, indicando claramente que há muitos deles nesse local. Para piorar a situação, eles estão vindo inclusive da entrada, o que significa uma coisa, gente: qualquer tentativa de fuga não vai rolar e o grupo vai precisar lutar. Sina sabe que eles não têm chance, mas Kurt volta para a parede onde suspeitou de algo e acaba encontrando uma passagem secreta. No entanto, ao ouvir a sugestão de seguir Kurt pela passagem, apenas Sina entra e fecha a passagem atrás dela. Do outro lado da porta, Kans diz que é impossível escapar de tantos goblins enquanto procura por uma saída, então os dois devem seguir em frente. Kurt responde que quer ficar e lutar, mas Sina grita que ele não consegue nem derrotar um slime e que só atrapalharia tanto o Kans quanto o Danzo. E ouvindo essas palavras, nosso prota reflete o quanto a garota queria estar lutando ao lado deles. Do outro lado, Kans pergunta a Danzo se ele se arrepende da decisão deles, ao que ele afirma que não e devolve a pergunta. E Kans responde que morrer para proteger sua irmãzinha é a maior honra que um irmão mais velho poderia ter, enquanto o samurai conclui que uma morte sem vergonha é o orgulho de um guerreiro, e seu amigo concorda que não há arrependimentos em lutar pela sobrevivência de seus companheiros. Ou seja, galera, os manos ali são pessoas incríveis. Kurt ouve essa conversa e fica surpreso por ter sido aceito como um deles tão rapidamente, embora lamente não poder fazer nada para ajudar. De qualquer forma, Sina garante que Danzo e seu irmão sobreviverão e após isso ilumina a passagem secreta para continuar, mas quando as coisas parecem estar ruins, elas sempre podem dar um jeito de piorar, pois após ela iluminar o local, vemos por ali um golem de dragão de ferro. A cena então muda e agora vemos que Yulisha e Lizelotte chegaram à pousada de Kurt está hospedado e Yulisha pede à garota que não conte ao garoto que ela é a princesa. Ela concorda e sugere que seria melhor ser chamada de Liz para evitar formalidades, e a mais velha concorda em ser chamada de Yuli. Animada para ver o garoto que tanto a encantou, a princesa entra correndo em seu quarto, mas seu sorriso desaparece ao notar que ele não está em casa. E por alguma razão, Bandana estava do lado de fora da porta e revela que o garoto está em uma caverna leste e nordeste com o grupo Sakura. E Yulisha corre para ver quem estava ali, porém a Bandana já tinha tomado um chá de sumiço. Ela teme que isso possa ser uma armadilha, mas se Kurt estiver realmente nessa caverna, e como o treinamento de combate foi concluído recentemente naquela região, há riscos de muitos goblins sobreviventes serem fugidos para lá. Por essa razão, Yulisha decide procurar seu companheiro, enquanto Lizelotte deve ficar na cidade. No entanto, a princesa insiste em ir junto, afinal, não é sábio se afastar da pessoa que você está protegendo, e que além disso, ela aprendeu a usar magia como membro da família real e pode se defender sozinha.
sozinha. Com isso em mente, a protetora concorda, mas pede que ela não se afaste em nenhum momento. A cena então muda e algum tempo depois, as duas chegam ao local onde o Kurt supostamente está. O musgo luminoso fresco nas paredes indica que de fato alguém passou por ali, e Lizelot até encontra as pegadas de Kurt, embora Yulisha não tenha ideia de como essa garota sabe que são dele. E avançando um pouco mais, Lizelot tem dificuldade em identificar os rastros quando chegam às ruínas, então ela ativa sua habilidade de sentidos aguçados para detectar com mais eficiência qualquer vestígio da passagem do garoto. Nesse momento ela sente o cheiro de Kurt e corre em uma certa direção, e mais uma vez Yulisha tenta entender como ela se lembra do cheiro dele. Enquanto corre em direção ao cheiro, a princesa ouve sons de uma luta à distância e Yulisha pede para que ela fique por ali, e nisso ela desembainha sua espada, enquanto Lizelot concede a sua aliada um aprimoramento físico antes que ela vá. Em meio ao caos, Kans e Danzo fazem o que podem em meio a uma torrente de goblins enfurecidos, até que Yulisha chega por lá para salvar o corpo da galera. A cena então muda, e dentro da passagem secreta, Sina não consegue acreditar no azar que tiveram de se deparar com tal criatura, e começa a se arrepender de ter aceitado essa missão, pois agora todos seus amigos estão em perigo, e sentindo-se culpada, ela pede desculpas a Kurt por tê-la arrastado até lá. Afinal, não há como eles se livrarem de tal ameaça, pois como esses golems de dragão de ferro podem proteger as passagens, eles serão atacados assim que tentarem atravessar. Por sua vez, Kurt consola a garota e se levanta para cuidar dos golems, o que deixa a garota aterrorizada, que não entende o que ele está tentando fazer. Kurt então se aproxima dos golems, ele desvia então de um golpe e arranca a sua cauda como se fosse um boneco. Nisso ele faz o mesmo com a cabeça do monstro, desmontando peça por peça, enfiando sua adaga em aberturas específicas naquela armadura, deixando Sina simplesmente boquiaberta. Depois que ele fez isso com todos os inimigos, Sina queria saber o que está acontecendo nesse lugar, então Kurt explica que ele está acostumado a minerar golems de ferro. Nesse momento, Yulisha alcança os dois membros que entraram na passagem secreta e a patrulheira relata, totalmente incrédula e aterrorizada, que o nosso mano Kurt desmontou cada golem como se tivesse brincado de Lego e até chamou isso de mineração. Vendo que sua parceira retornou, Kurt pede a ela que ajude Kans e Danzo, mas ela informa que os dois já estão a salvo. Nisso ela pensa consigo mesma que ouviu algumas lendas sobre um homem com aptidão de nível G em combate, que por acaso tinha aptidão nível S em colheita, e segundo essa lenda, esse homem usou uma foice para derrotar um dragão espinhento, e Yulisha começa a associar essa história com o caso de Kurt. Cortando a filosofia da moça, Lizelot chega logo depois e seus olhos brilham com o talento inigualável do mestre Kurt. Depois que toda a equipe se reagrupou, Kans mencionou que foi o outro membro do grupo que lhes trouxe esse trampo, mas não falou nada sobre a possibilidade da debandada dos goblins, algo que Yulisha nominou como fatalidade. De qualquer forma, ele e Danzo agradecem a Yulisha por sua ajuda. Por sua vez, Yulisha diz a Kurt que um novo ateliê será criado em breve, onde ela servirá como a aventureira-chefe direta e que ele deveria considerar se juntar a ela. Kurt, no entanto, argumentou que já está trabalhando com os Sakuras, mas Kans enfatizou que o garoto não podia perder tal oportunidade. E nesse momento, Yulisha mencionou que precisava de mão de obra para o novo ateliê e convidou os aventureiros a se juntarem ao projeto. E com esse convite, os dois homens comemoraram, mas Sina permaneceu em silêncio em seu canto. E como ele iria para o ateliê, Yulisha pediu a Kurt para ele fazer um teste de aptidão quando retornassem. E com a missão resolvida, todos voltaram para a cidade e Kurt foi para a estação de trabalho Halo, onde ele foi recebido por Mímico. Ela se apresentou como uma maga da corte real e era responsável por administrar o teste de aptidão de Kurt, dizendo que já tinha visto seu cristal mágico antes, mas precisava conhecer o criador daquela obra pessoalmente. A cena então mudou e naquela noite, o grupo Sakura estava comemorando a sua missão bem sucedida e o convite para o ateliê, mas vemos que Sina permaneceu abatida ali por alguma razão. Voltamos então para Mímico e ela informou a Yulisha que disse ao Kurt que ele tinha as seguintes aptidões: nível B para limpeza, culinária e mineração e nível C para todo o resto. Yulisha então perguntou quais eram os resultados reais e a maga explicou que a estação de trabalho só podia medir talentos dos níveis G ao SS, o que significava que qualquer coisa além de sua capacidade de medição era classificada como SSS, e esse era o caso do nosso prota. Ela inclusive mencionou que mediu suas aptidões e todas elas eram nível SSS e que até mesmo seu poder mágico latente era muito maior do que o dela. Yulisha tinha suas suspeitas, mas essa era a prova de que ele era a pessoa certa para ser o mestre secreto do ateliê, enquanto Mímico enfatizou que eles tiveram muita sorte de que ela conduziu o teste, porque se outra pessoa o tivesse feito, a informação poderia ter vazado. E com isso, a recepcionista Kirschel apareceu no lugar errado e na hora errada e acabou ouvindo tudo.
ouvido, mesmo não querendo ouvir, enquanto Mimiko e Yulisha simplesmente deixaram claro pra ela com todas as letras, mencionando que se essa informação vazar vai dar ruim pra quem o fizer. Algum tempo depois, enquanto eles viajam, Kurt se maravilha com a velocidade da carruagem que viajava. Yulisha diz que o veículo havia sido providenciado sob a autoridade especial de um ateliê Meister, e Lizelot acrescentou que afinal não havia pedra de teletransporte na cidade fronteiriça para onde eles se dirigiam. Sobre a cidade, ela recordou que ela era uma base militar na fronteira das Terras Demoníacas, e embora um novo comandante ainda não tenha sido nomeado, era uma cidade muito importante que recebia auxílio da Aliança. Danzo acrescentou com orgulho que eles serão os aventureiros pessoais de um ateliê recém-construído em uma cidade tão significativa. Com isso dito, Kans perguntou o que fariam sobre Bibinoki, e o samurai pediu para deixar esse assunto com ele. Mudando de assunto, ele quis saber como era esse mestre ateliê, e vendo a dificuldade de Yulisha em explicar, Sina concluiu que aquelas pessoas não haviam contratado o grupo por suas habilidades, mas para mantê-los de bico calado, porém, se necessário, ela fará de tudo para proteger seu irmão e Danzo. Algumas horas depois, a carruagem chegou ao muro que Kurt havia ajudado a reconstruir dias atrás, o que o deixou desanimado. Lizelot perguntou o motivo, e ele explicou que havia trabalhado na reparação no muro, mas foi demitido 3 dias depois. Curiosamente, parecia que pouco progresso havia sido feito depois que o garoto deixou o local, e Yulisha supôs que talvez estivessem consertando de uma maneira diferente. Sem demora, a mulher conduziu seus companheiros a um local que serviria de base para o ateliê. O grupo contestou que parecia mais um terreno baldio, então ela explicou que esperariam na estalagem até que tudo estivesse pronto. Com isso dito, ela questionou se Kurt conseguiria construir o ateliê sozinho, uma pergunta que deixou o grupo Sakura perplexo. Kurt explicou que daria conta se fosse uma cabana de madeira, mas construir um ateliê em um dia parecia loucura, e Kans, Danzo e Sina concordaram que era a coisa mais insana que eles já tinham ouvido. Então Kurt acrescentou que precisaria de mais 2 dias para concluir o trabalho, o que novamente deixou Sakura sem palavras. Yulisha explicou que o jovem poderia levar o tempo que precisasse e que teria os materiais necessários para o trabalho, e diante disso, Kurt fez uma lista de tudo o que ele precisava e entregou a ela, com itens como ametista, safira e penas de grifo. Depois de notar que Sina parecia desconfiada de algo, Yulisha chamou todos para irem à estalagem para não perturbar o nosso protagonista, lembrando Kurt de que ele deveria retornar à estalagem sempre que precisasse comer e descansar. Uma vez lá, Yulisha pediu a todos que se sentassem para que ela pudesse dizer algo importante, e Sina perguntou se ela iria falar sobre o que aconteceu na caverna. Afinal, aqueles golems de dragão de ferro foram derrotados apenas por Kurt. Ele disse que estava acostumado a minerar golems de ferro e destruiu aqueles monstros com apenas uma adaga. Pensando nisso, Sina exigiu que Yulisha lhe dissesse quem era aquele sujeito e quem Lizelot também realmente era. Primeiramente, Yulisha se apresentou como uma aventureira que costumava servir a família real, e após isso a outra garota se identificou como Lizelot, e mostrando o brasão de sua adaga, ela revelou ser a terceira princesa desse reino, mas estava ocultando sua identidade por certos motivos no momento. Portanto, Sina perguntou se Kurt também era da realeza, e Yulisha explicou que nem da realeza, tampouco da nobreza, e que pra falar a real, ela não tinha nem ideia de quem aquele doido realmente era. O que se sabia era que suas habilidades de combate eram todas de rank G, enquanto as não relacionadas à luta eram todas de rank SSS, como transporte e mineração, por exemplo. No entanto, ela menciona que nem mesmo o cidadão sabia disso, e eles certificaram de esconder, fazendo pensar que ele era rank C ou B no máximo. A grande questão era que Kurt seria o novo mestre atelier por ali, mas isso também precisava permanecer em segredo. Sina se revoltou e questionou por que estavam enganando o garoto dessa forma, e Yulisha explicou que mesmo que contasse a verdade a Kurt, certamente ele não acreditaria. Mas o mais importante, não havia como saber se alguém planejava explorar as habilidades de Kurt se tornasse essa informação pública. Com isso, Sina bateu na mesa e explicou que os que estavam explorando o jovem eram eles mesmos. Então Kans abraçou sua irmã para acalmá-la um pouco. Danzo deu sinal para que Yulisha continuasse a história, então Lizelot explicou que Kurt havia quebrado a maldição lançada sobre ela com um simples mingau caseiro. Yulisha acrescentou que alguém estava atrás da princesa, então eles escolheram aquela cidade fronteiriça para a construção do ateliê, permitindo que identificasse o inimigo por trás da perseguição. Ainda assim, Sina reclamou que Kurt não sabia de nada disso, e Lizelot compartilhou que o garoto não tinha nem ideia de quem ela era, mas assim que soube que Lizelot estava sob aquela maldição, ele a salvou sem pedir nada em troca. Segundo Yulisha, o jovem é puro demais e sempre colocava os outros em primeiro lugar, e por ele ser um cara gente finíssima, ela jura que quer proteger ele com tudo que tiver à disposição. Enquanto Lizelot diz que pede a eles não como princesa, mas como amiga do mestre Kurt, que eles os ajudem e que também guardassem segredos sobre tudo isso. Ouvindo uma história tão complicada, os Sakura abaixaram a cabeça em tom reflexivo e levaram alguns segundos para responder.
O primeiro a falar foi Danzo, afirmando que o dever de um cavaleiro era obedecer à realeza. No entanto, como aventureiros, eles não tinham tal obrigação. Porém, eles também eram companheiros que se arriscariam a morrer ao lado de Kurt, então eles eram amigos dele. Kans concordou e acrescentou que não precisavam de motivos para ajudar amigos, e Danzo completou que por elas serem amigas do Kurt, ele também jurará sobre sua própria lâmina que fará de tudo para protegê-las. Por último, Sina demonstra indecisão, afinal, eles conheciam aquelas mulheres há pouco tempo para jurar suas espadas a elas dessa forma, então Yulish argumentou que ela própria só conhecia aquele garoto há apenas 6 dias. Ainda não convencida, a patrulheira pediu um momento para pensar e se retirou. Caminhando sozinha, a garota tentou entender o que estava rolando, porque para ela, Kurt deveria saber a verdade. Nisso, ela foi até o local onde o ateliê vai ser construído e viu o trabalho em um estágio muito mais avançado do que seria humanamente possível. Assustada, ela perguntou se o doido havia feito tudo aquilo sem ajuda, e ele explicou que conseguia fazer, afinal, ele era rank B em mineração, e sabendo que nenhum rank B seria capaz de fazer aquilo, Sina deixou pra lá e comentou que ele era realmente incrível, o que ele não entendeu, já que em sua cidade natal era comum construir dezenas de casas todos os dias, então ele ainda se sentia meio lerdão pra falar a verdade. Sina perguntou então ao garoto se ele não se importa de ser sobrecarregado com todo aquele trabalho, e ele responde que não se sente sobrecarregado, e que pra falar a verdade, ele tá feliz em trabalhar e ser útil pra alguém, considerando que ele era chamado de inútil por seus ex-companheiros de equipe todo santo dia até que o expulsaram do time. Ouvindo isso, Sina se lembra que Yulish tinha mencionado que Kurt era um garoto de coração puro, e ela começa a entender melhor sua perspectiva, e com isso a aventureira declara firmemente que ela e Kurt são oficialmente amigos a partir de agora. A cena então muda e Danzo está sentado em um banco de parque quando uma carruagem para em frente a ele. Sentado atrás dele e trabalhando como informante, Bandana afirma ter descoberto a maioria dos detalhes, e eu até agora não entendi se essa guria é gente boa ou é gente podre. Ela explica que Bibinoki, também conhecido como Homem das Mil Faces, aceita missões de vilões antes de se filtrar em grupos de aventureiros, ou seja, ele é um canalha que arruinou muitos grupos e que ele aceitou essa última missão para mandar o Sakura de arrasta, já que um grupo rival está ressentido por Sakura ter aceitado um trabalho que eles queriam, e eu tinha certeza que esse desgraçado tinha as mãos sujas. Ela explicou que Bibinoki foi enviado por causa disso, e os detalhes da situação estão no papel que Bandana entregou ao samurai. Naquela noite, em uma taverna na cidade de Samaela, um homem está assediando uma garçonete de maneira degradante, e depois de não conseguir nada, resmunga para si mesmo que não havia contado com a sobrevivência dos canalhas de Sakura, e olhem só a lata do infeliz, podre por dentro e por fora. Ele também ouviu dizer que eles estavam empregados em uma oficina ligada à terceira princesa, e com isso, se ele pudesse esmagar aqueles ratos, lucraria imensamente. Sentado atrás dele, Danzo comenta que parece um plano muito lucrativo, e o homem começa a rir concordando, já que não faltariam clientes dispostos a manchar as conquistas da pequena princesa. Quando o homem termina suas palhaçadas, ele finalmente percebe que estava falando com ninguém menos que o Danzo, que pergunta se Bibinoki não estava bebendo um pouco demais para comemorar sua recuperação. E diante da situação, o cidadão sai correndo da taverna, indignado que o samurai descobriu seu plano. De repente, ele tropeça em um fio que foi colocado em seu caminho, e então o aventureiro aparece com sua espada, reconhecendo que seu ex-companheiro sempre foi astuto, então era impossível que ele não soubesse sobre uma colônia de goblins. Bibinoki jura que não sabia de nada e implora com o argumento de que os dois foram companheiros de equipe para ele ser poupado e tal, mas Danzo desembainha sua espada e aponta para o pescoço dele, e o nojeiro ali levou um banho de suor pela própria vida. Danzo deixa claro que o ex-membro do Sakura não deve se aproximar daqueles que são considerados verdadeiros amigos do samurai, caso contrário será cortado em meio sem cerimônia. E observando a conversa, a Banana reflete que desejava que Danzo tivesse acabado com esse alvo que poderia se tornar uma ameaça novamente no futuro. De repente, dois homens encapuzados aparecem e levam o Bibinoki embora, e Banana observa que eles parecem ser membros do Phantom, a unidade de inteligência de Mímico, a terceira maga da corte. Naquele momento, ela recebe uma carta via um corvo falando sobre Marlefes, e Bandana sente pena deles, mas como seu mestre deixou claro que ela deveria ignorar aquela mulher, ela decide seguir para a cidade natal de Kurt. Na cena seguinte, em algum lugar misterioso vemos Marlefes, debruçada em um enorme círculo mágico, aparentemente fraca demais para se levantar. A cena muda e 3 dias depois, Kans e Danzo contemplam uma paisagem maravilhosa e ficam embasbacados, se perguntando
se o que eles estão vendo é realidade ou fantasia, considerando que apenas há 3 dias atrás, aquilo ali era um terreno baldio e que agora parecia que estava em outra dimensão. Perto dali, Cina nota uma árvore de papamomo no jardim, então eles deveriam ter frutas deliciosas apenas na próxima primavera, mas por alguma razão, a árvore já tá dando frutos agora. Enquanto isso, Lizelotte corre pelo quintal, anunciando que esse será o ninho de amor entre ela e o Mestre Kurt, e Yulisha a corrige, dizendo que aquilo ali é um ateliê. Logo depois, vendo que seus amigos entraram no ateliê, Kurt lamenta não ter tido tempo para preparar uma recepção adequada, mas Yulisha garante que eles já tiveram mais que o cérebro deles pudesse processar. No entanto, ela gostaria de dar uma olhada dentro da estrutura, então o Prota primeiro mostra a entrada e após isso os 2 andares subterrâneos. Além disso, ele mostra que toda a água da mansão é criada por ali. Com a mente fervilhando, Yulisha pergunta que diabos é aquele dispositivo parecido com um tanque, e o garoto lhe diz que transformou as safiras que ela adquiriu em cristais mágicos, usando-os para criar um motor gerador de água, e que ele também fez cristais mágicos de quartzo para iluminação, onde o poder mágico é armazenado na ametista e deve permanecer aceso por um ano inteiro, mesmo que você deixe a energia ligada o tempo todo. E olha a cara da galera do Sakura por ali totalmente atordoada com o potencial do rapaz. Em seguida, ele mostra os quartos onde todos dormirão, onde os travesseiros e cobertores são feitos de penas de grifo que ele pediu e tals, e Lizelotte comemora ao sentir o cheiro do Mestre Kurt em um deles, embora Yulisha tente explicar que aquilo ali era cheiro de grifo. Depois disso, Kurt mostra o quarto do Mestre Atelier e aproveita a oportunidade para perguntar quando ele chegará. Yulisha inventa uma história de que o Mestre está muito ocupado e sua chegada foi adiada, então ela pergunta onde vai ficar o quarto dele, e ele responde que como ele é responsável por tarefas banais, pensou em dormir na pequena área de descanso ao lado da cozinha. E meu, esse cara me quebra às vezes com sua pureza, chega a dar até uma dor no coração. Vendo que o garoto parece disposto a dormir uma lata de sardinha porque se considera um inútil, todos tentam convencê-lo a dormir no quarto que ele construiu para o Mestre Atelier, até que o verdadeiro dono chegue. Após 2 horas de diálogo intenso, o grupo se sente exaurido, mas eles finalmente convenceram ele a ficar por ali por enquanto, e feito isso, Yulisha pergunta se ele pode colocar uma barreira anti-maldição ao redor dessa mansão. No entanto, como o garoto confessa que isso é um pouco difícil, a mulher usa os talismãs anti-maldição que Mimiko lhe deu. Agora, para o quarto de Lizelotte, que é o mais importante, ela pensa em alguma proteção especial. De repente, Lizelotte sai correndo de seu quarto e assusta a pobre mulher, pensando que era Kurt ali e ela ia o convidar para dormir com ela e tal. E a Yulisha, irritada, pergunta onde essa garota aprendeu tais coisas, enquanto Lizelotte pergunta de volta se sua amiga está com ciúmes por acaso, e perdendo totalmente a compostura, ela apenas finge que não, embora seja óbvio. No entanto, ela se lembra que Kurt é puro inocente, então Lizelotte deveria abordar o rapaz com gentileza. A cena muda e falando nele, vemos que ele está de boaça ali preparando uma refeição para todo mundo na manhã seguinte, quando Lizelotte entra vestindo uma roupa de garçonete provocativa para ajudar no que for preciso. Yulisha surge por ali e intervém para questionar qual parte de pegar leve a princesa não entendeu, especialmente usando uma roupa tão indecente, e eu me divirto demais com a comédia desse anime. Sobre isso, Kurt admite que também achou um pouco estranho, mas a própria Lizelotte havia afirmado que essa vestimenta era comum na sua casa. Além disso, Cina abre a porta da cozinha depois de sentir um cheiro de pão fresco assado, apenas pra ver a Lizelotte naquela roupa peculiar e franzir a testa, e eu caí na gargalhada mais uma vez. Kurt confirma que há pão assando no forno e que isso será algo normal nessa casa. A propósito, quando o garoto pergunta se as mulheres preferem chá ou café, os olhos de Yulisha se iluminam e ela conclui que esse homem é a dona de casa perfeita, portanto agora ela o deseja intensamente como seu pai. Na hora da refeição, Kanza é o primeiro a elogiar a comida com grande entusiasmo, enquanto Cina demonstra ter apreciado demais e Danzo menciona que consegue sentir a comida energizando todo o seu corpo. Yulisha pergunta onde está Kurt e Lizelotte explica que ele saiu fazer faxina carregando um pano, porque segundo ele, alguém havia rabiscado toda a mansão, sabendo que Lizelotte provavelmente se referia à proteção contra maldições. Yulisha dá no pé apressadamente até Kurt, embora Mimiko tenha mencionado que é impossível remover os talismãs depois de colocados. No entanto, assim que chega ao quarto de Lizelotte, o garoto já estava limpando a última marca em sua porta. Quando ele pergunta quem fez aquela zona no corredor, a mulher se ajoelha em tristeza e explica que foi definitivamente uma obra do tal do Rabisquei, o rabiscador frequentemente mencionado em boatos. Ele deve ter visto Lizelotte e deixado aqueles rabiscos na esperança de chamar sua atenção.
atenção. E acreditando nessa papagaiada, Kurt comenta que é louco pra tudo, mas seria sensato informar Lizelotte sobre isso, e intancável a fofura e a leveza desse anime, meu Deus. Diante disso, Yulisha reflete que conseguiu não revelar os assassinos atrás de Lizelotte, mas agora sem talismãs e com o Mímico levando alguns dias pra chegar, Yulisha precisa encontrar uma maneira de proteger a princesa até então. Nisso o episódio acaba e que delícia de episódio foi esse. Termina esse recap com a sensação de estar revigorado e espero que você que está assistindo termine da mesma forma também. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixe o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreva, ativa o sininho para fortalecer o canal.